Boa noite, igreja. A paz de Cristo esteja com cada um de vocês aí no seu cantinho, na sua casa, onde vocês estiverem. E vamos entrar abrir no Salmo 98 até o versículo 6. Salmo 98 até o 6, que fala: a justiça do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notório a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa de voz de canto, com trombeta e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. O nosso Senhor é Rei. Aleluia, Jesus. Vamos cantar e celebrar com júbilo todos os dias. Que você aí na sua casa, você possa cantar ao Senhor um cântico novo. Senhor, queremos cantar um cântico novo a Ti. Senhor, queremos celebrar com júbilo ao Senhor. Pai, aclamai-vos, Senhor, regozijai-vos, Senhor. E queremos cantar todos os louvores. Queremos cantar com harpa, louvores ao Senhor, com voz de canto. Que você possa cantar com voz de canto, Senhor, com trombetas e aos sons de buzina. Exultai perante o Senhor, porque Tu é Rei. Aleluia, Jesus. Diante do trono, Senhor, queremos estar, Senhor, a Ti, em nome de Jesus. Vamos adorar ao nosso Deus. Aleluia. Se não for para Te adorar, para que eu nasci? Se não for para Te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero Te adorar, se não for Te adorar, Senhor, para que eu nasci? Se não for para Te servir, Senhor, porque eu estou aqui. Se eu quero Te adorar, Senhor, estamos aqui, ó Deus. Estamos aqui para Te louvar, Te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aleluia. Estamos aqui, Senhor, para celebrar o Teu nome, Deus. Diante do Teu trono, Senhor. Aleluia. Que você possa bater palmas aí ao louvor do nosso Deus. Oh! Te louvamos, ó Deus. Celebramos, Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Queremos levar nossa oferta, Senhor, nesta noite. Quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para Te adorar, para que vai subir? Se não for para Te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero Te adorar, se não for para Te adorar, para que eu nasci? Se não for para Te servir, porque eu estou aqui.
eu quero te adorar, te adorar. Eu estou aqui. Estamos aqui, Senhor, para te adorar. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Eu estou aqui. Todas as nações, estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te exaltar, ó Deus, que Tu és o único, Senhor. Nós estamos aqui reunidos em Tua presença, Senhor, porque queremos mais de Ti. Venha nesta noite nos incendiar. Queremos, Senhor, estar no Teu altar, ó Deus. Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus. Receba, Senhor. Receba, Deus. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Vem, Senhor. Vem, ó Deus. Enche, Senhor, este lugar. Declare isso, enche, Senhor. Teu poder, Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som, Senhor, as trombetas tocando. Tua glória, então vem me incendiar. Meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som, queremos ouvir, Senhor. Tua glória contemplar. Queremos contemplar a Tua glória, Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche a nossa casa, Senhor. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é Teu altar.
tudo, ó Deus. Queremos ouvir, Senhor, o som. Queremos, Senhor, estar atento, Senhor, à Tua palavra. Senhor, queremos, Senhor, estar contigo. Senhor, queremos, Senhor, nos guiar pela Tua palavra, que é a Tua direção, Senhor. Queremos ser, Senhor, guiado pela Tua palavra todos os dias. Venha limpar, Senhor, o nosso coração nesta noite. Venha contemplar. Ah, Deus, receba toda a nossa glória. Receba toda a nossa oração nesta noite, ó Deus. É o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Ele é o Senhor, Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam Teu santo nome. Exaltado, Rei exaltado. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam Teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam Teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Para sempre. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Tu és exaltado, Senhor. Aleluia. Tu és adorado. Tu és exaltado, Senhor, sobre todas as nações, Senhor. Aleluia. Porque as Tuas misericórdias, Senhor, não tem fim. O Teu amor, Senhor, por cada um de nós não tem fim. Em nome de Jesus. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Aleluia. Que você possa declarar isso na sua casa. Oh, a alegria do Senhor é a nossa força. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as Suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus, Porque é muito mais Deus. muito mais de Deus, muito mais de Deus, quero muito mais de Deus, muito mais de Deus, eu quero muito mais. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã.
porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus. Muito mais de Deus, muito mais de Deus, te quero muito mais. Muito mais de Deus, muito mais de Deus, quero muito mais. Muito mais de Deus, muito mais de Deus, Senhor. Muito mais, muito mais, muito mais. Muito mais de ti, Senhor. Esse que é o nosso conforto, Senhor. Muito mais de Deus na sua vida, na vida de cada um que está aí no seu cantinho. Em nome de Jesus, vamos ficar com a nossa palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu não troco ela por nada no mundo, a minha família, meu porto seguro. Eu amo estar com ela, seja onde for. Família é um projeto do Senhor. Edifiquei minha casa, levantei um altar. Hoje Jesus habita dentro do meu lar. Quero te agradecer por tudo que me deu. A minha família é um presente de Deus. Do Senhor, eu cuido dela com amor. Minha família, meu tesouro. Eu sei que problemas vão surgir, mas juntos vamos conseguir. Estamos firmados no amor. Sei que não somos perfeitos, mas sempre prevalece o perdão. Minha família guardo no meu coração. Eu não troco ela por nada no mundo. A minha família, meu porto seguro. Eu amo estar com ela, seja onde for. Família é um projeto do Senhor. Edifiquei minha casa, levantei um altar. Hoje Jesus habita dentro do meu lar. Quero te agradecer por tudo que me deu. A minha família é um presente de Deus. Boa noite, família de Nova Vida, de Estrela do Norte. Boa noite, família cristã que nos assiste nesta noite. Boa noite a todos, aonde chega a nossa voz através das tecnologias. Quero compartilhar com você nesta noite uma palavra, nesse tempo que estamos vivendo, um tempo que ninguém esperava, um tempo que ninguém planejou, mas entendemos que é um tempo que tem a permissão de Deus. Está dentro da vontade permissiva de Deus que passemos por esse tempo. E como nós estamos falando sempre, esse tempo vai passar. E vai passar mesmo. Porque a única coisa que não passa é o desejo de Deus de abençoar a cada um de nós. Que nesta noite eu peço que você abra seu coração aí na sua casa, junto com a sua família, para a gente compartilhar uma palavra.
nós temos falado todos os dias de manhãs, falado através do Sermão da Montanha. Comecei o Sermão da Montanha lá nas Bem-aventuranças, estamos chegando já ao final. E justamente hoje, pela manhã, quarta-feira, nós terminamos o Sermão da Montanha, quando tem aquele capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27, quando Jesus fala ali, Jesus conclui ali o Sermão da Montanha. É justamente esse texto que eu quero compartilhar com você. Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la, não é? Em Mateus 7, e do versículo 24 em diante, você pode ler aí nas Escrituras Sagradas que esses versículos justamente concluem o Sermão da Montanha. Conclui o Sermão da Montanha dizendo o seguinte: palavras do Senhor Jesus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E Jesus continua falando: e todo aquele que ouve essas minhas palavras, que palavras são? As palavras do Sermão da Montanha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E também caiu a chuva, e também transbordaram os rios, e também sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar, queridos. Pai, eu apresento a Ti, Senhor, essa porção das Escrituras Sagradas, e queremos, Senhor, com a Tua ajuda e com a influência direta do Espírito Santo, pedir que o Senhor aplique a nós, aplique às famílias, Senhor. Esse é o mês de maio em que nós oramos pelas famílias, Senhor. Nós colocamos esse mês dentro dos 12 meses, nós colocamos o mês de maio para ser um mês em que nós oramos pelas famílias, compartilhamos com as famílias uma palavra de vida, uma palavra que venha revigorar a fé, dentro do tema que nós temos compartilhado, falando para famílias, uma família forte em tempo de crise. Esse é o tema que eu quero discorrer hoje, famílias fortes em tempo de crise. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, através da ingerência desta palavra, esta palavra que jamais voltará vazia, mas antes ela vai cumprir com os seus propósitos de abençoar a cada um de nós. É a minha oração em nome de Jesus, e que, se você pode dizer amém onde você está, diga amém e glórias a Deus. É muito interessante, meus irmãos, a gente caminhar passo a passo com o Sermão da Montanha, e ao terminar hoje, na quarta-feira, não é? Falando desses dois fundamentos, Jesus aplica justamente, ao falar desses dois fundamentos, Jesus aplica todos os ensinos do Sermão do Monte. E ele é muito assim categórico ao dizer, meus irmãos, que quem ouve e praticar no sentido de obedecer, porque quem ouve e pratica é porque está obedecendo os ensinamentos. É isso que Jesus quer dizer. Quem ouve e obedece os meus mandamentos são aqueles que praticam, e aqueles que praticam são comparados a pessoas prudentes. E a gente já falou várias vezes que a prudência, ela por si só, ela tem obras. Não é por isso que a Bíblia diz, não é que as obras de Deus, através da sabedoria, elas se justificam. E é isso que Jesus estava querendo dizer ao falar que aquele que é prudente, ele vai ouvir, vai apreender e vai praticar. Aquele que é imprudente, ele vai ouvir, mas não vai praticar, vai fazer de outra maneira, não da maneira que Jesus ensinou. E é interessante que dentro do próprio Sermão do Monte,
Jesus esclarece para nós, meus irmãos, que não há um tipo assim de proteção especial para aqueles que creem nele. Jesus, já no Sermão da Montanha, ele diz que o sol nasce para maus e para bons. Ele diz que as chuvas vêm sobre justos e injustos. Então, meus irmãos, é muito interessante que Jesus diz: nesse mundo tereis aflições. Nesse mundo todos vão passar por aflições, mas ele disse: mas tende bom ânimo, porque eu venci. E é claro que às vezes a gente acrescenta: e vós vencereis também. Claro que não está escrito isso nas Escrituras Sagradas. A gente acrescenta: e nós venceremos também. Claro, venceremos somente se a gente estiver justamente colocando a nossa fé nele. Irmãos, é interessante a gente observar que os cristãos, em todas as épocas em que Jesus veio ao mundo, não é? Há mais de 2000 anos, em todas as épocas, meus irmãos, nunca Deus colocou os seus filhos dentro de uma bolha, não é? Eu lembro até de um seriado que tinha quando eu era criança, de um garoto que ficava dentro da bolha, não é? Nenhum crente fica dentro de uma bolha e fica isento de nenhum tipo de circunstância, nenhum tipo de golpe de ar, não é? Você toma banho quente, e as mamães e as vovós diziam no passado: cuidado meu filho, cuidado meu netinho, você tomou banho quente, não pegue golpe de ar. Por isso, meus irmãos, nenhum de nós, meus irmãos que cremos em Deus, estamos isentos de passarmos por lutas. Esse é um tempo de lutas. E as lutas vieram, meus irmãos, e normalmente ninguém se prepara para a luta, ou deveríamos estar preparados para as lutas, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, não sabemos o que vai acontecer amanhã. E eu creio, meus irmãos, para aqueles que estavam totalmente alheios, meus irmãos, a vida com Deus, a segurança em Deus, a segurança da fé, essas pessoas realmente estão passando momentos muito difíceis. Mas para aqueles que estavam um pouquinho alicerçados, aqueles que estavam um pouquinho em convivência com a palavra de Deus, com a comunhão na igreja, dentro dos ministérios, aqueles que estavam vinculados de uma certa maneira, mesmo mais ou menos, esses, meus irmãos, têm o privilégio. É como uma fogueira que estava se apagando, é como um carvão que saiu de dentro do braseiro. Esses irmãos agora é só ser inserido de novo, é pegar esse carvão e colocar ele de novo no braseiro, para que ele possa pegar fogo de novo, porque um dia ele fez uma aliança, e o desejo de Deus é restaurar a todos, não só aqueles que estavam distraídos, que fizeram aliança e um dia se esqueceram dessa aliança, mas o desejo de Deus é restaurar a todos, que esse seja um tempo em que você, que não tem uma aliança com Deus, se volte para Deus. Que esse seja um tempo de você que teve uma aliança, mas você rompeu essa aliança devido às circunstâncias da vida. Você pode até tentar se explicar. As circunstâncias da vida fez com que você quebrasse essa aliança, esquecesse de Deus e que esquecesse dos seus votos, esquecesse do seu compromisso espiritual. Deus também te chama para restaurar nesta noite, para que você possa pertencer a uma família forte para vencer em todo o tempo, principalmente nos tempos de crise. E é interessante a gente observar nesse texto que ele diz: é aqueles que ouvem, e colocam em prática a palavra. O apóstolo Tiago, ele é muito contundente quando ele diz que se nós não praticamos a palavra, nós somos como pessoas que chegam diante de um espelho. Você chega diante de um espelho, você olha a sua silhueta, olha a sua fisionomia, e quando você vira as costas e sai, você esquece da sua fisionomia, esquece daquilo que você viu. Ele diz que assim é aquelas pessoas que ouvem a palavra e não colocam em prática. E é interessante, meus irmãos, a gente entender que Jesus, ele é direto quando ele diz que a prudência está em você ouvir os ensinos, que é uma teoria. Ao você ler, você toma conhecimento de ensinos que são teóricos. Mas que esses ensinos teóricos, meus irmãos, precisam ser obedecidos. E quando a gente obedece esses ensinos teóricos, nós estamos colocando em prática. E o desejo de Deus, justamente para a gente ser fortalecido, é que a gente coloque em prática aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê.
E ao ler o Sermão da Montanha, nesse período, numa devocional pela manhã que eu tenho feito com os irmãos, meus irmãos, como eu tenho aprendido, como eu tenho me examinado e como eu tenho visto como eu preciso melhorar. Porque o Sermão da Montanha é um ensino relacional da nossa vida com Deus e com as outras pessoas. É um relacionamento. O Sermão da Montanha começa dizendo que a porta se abre para os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E tem muitos ensinos ali, meus irmãos, que são importantes, aliás, é pertinente à vida cristã de cada um de nós. Por isso ele diz, aquele que ouve e pratica. Então a gente ouve, meus irmãos, isso vem para dentro do nosso coração, vem para dentro da nossa alma. Por isso ele faz o comentário em João 14. João 14, versículo 21 e versículo 23, é muito interessante quando ele está falando do Espírito Santo, e ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama será amado pelo meu Pai, e nós viremos para ele e faremos morada nele. Veja bem, meus irmãos, escute bem, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e nós viremos para ele, quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm morar na vida daqueles que guardam os mandamentos. Então, meus irmãos, a prática da palavra, é preciso que seja colocado em evidência os ensinos e os mandamentos da palavra. Por isso Jesus diz, meus irmãos, quando Jesus está conversando com seus discípulos em João 13, no verso 34 e 35, ele disse, novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos ameis, e vocês serão conhecidos. Preste atenção, irmãos, preste atenção, família abençoada, preste atenção, você que está me vendo e ouvindo nesta noite, preste atenção, aquele que me ama, aquele que praticar os meus mandamentos, aquele que amar como eu amei, você vai ser conhecido. A sua identidade, a sua identificação será através do amor. O amor que é um sentimento. Mas esse sentimento precisa extravasar pelas nossas mãos e se transformar em ação. É muito interessante, meus irmãos, que esse sentimento que vem através do Espírito para a nossa alma, esse sentimento que vem para a nossa alma e vem para o nosso coração, ele precisa não ficar só aconchegado em nosso coração. Esse sentimento vem para o nosso coração, o amor de Deus vem para o nosso coração, através do sacrifício da cruz do Calvário, através da misericórdia do Senhor, esse amor é colocado em nosso coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo coloca amor em nosso coração, o Espírito Santo derrama amor, o Espírito Santo é o nutridor de cada um de nós, colocando o amor de Deus dentro de cada um de nós. Esse amor que está dentro de cada um de nós, meus irmãos, que amor também é um sentimento, ele precisa se contextualizar, ele precisa se substancializar em ação, em obras. Por isso é muito interessante que aquilo que está no seu coração também possa estar em suas mãos, e a harmonia das mãos e do coração, a harmonia do coração e das mãos, a harmonia das mãos e coração. Não adianta eu só fazer, não adianta eu só fazer e me transformar num religioso que dá esmola em cada esquina, um religioso que distribui cestas básicas, um religioso que, por doer a consciência, eu dou cesta básica, principalmente nesse tempo em que existe muita carência em todas as áreas. E aí, a consciência, para não me doer, eu dou uma cesta básica. Aí, as minhas mãos estão sendo usadas, mas o que estará no coração dessas mãos? Será que está o verdadeiro amor de Deus? O verdadeiro amor de Deus? Coração e mãos, mãos e coração, essa harmonia de coração e mão, o sentimento que vem para o nosso coração. O nosso coração o nosso coração abriga os sentimentos. É no nosso coração que a gente abriga os sentimentos. Aqui nessa caixa de ressonância aqui, meus irmãos, a gente abriga sentimentos. Meus irmãos, esse sentimento precisa extravasar, não precisa ficar em nós. Sabe, não é para ficar em nós. Nós amamos, não é para a gente amar também.
Nós somos perdoados, mas é para a gente perdoar também. Deus nos ama, é para a gente amar também. É para a gente fazer isso através de serviço. Por isso a importância, meus irmãos, desse exercício. Exercitar aquilo que recebemos. E os ensinos do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, justamente estão aqui nas Escrituras, para eles se estabelecerem, para eles ficarem arraigados, plantado, implantado na vida de cada um de nós, para que a gente possa ser uma família, meus irmãos, que possa resistir às crises da vida. E essas crises estão aí hoje, quando nós ficamos confinados dentro da nossa casa. E essas crises estão aí latente, pulsando, meus irmãos. Estamos caminhando já aqui na nossa área de ficarmos 60 dias sem a gente ter o nosso culto presencial. Mas nesses 60 dias, quantas pessoas perderam o emprego? Nesses 60 dias, quantas pessoas entrou em conflito dentro do lar? Conflitos pessoais, interpessoais, conflitos intrapessoal, sabe? Quanto tipo de sentimento está permeando os lares aqui no Brasil e no mundo? Dizem pessoas, a gente não vê ninguém noticiando, que aumentou as crises. Aumentou inclusive as depressões, aumentou inclusive os pedidos de divórcio, porque as pessoas não estão conseguindo vencer. Porque enquanto a pessoa pode ficar maior parte do dia fora e chegar em casa só para dormir, é muito fácil levar uma vida de família, sim. Mas isso não é família, isso é famílias. Porque cada um tem seu cômodo dentro de casa. Quantas pessoas, cada um tem a sua televisão, cada um tem o seu laptop, cada um tem o seu aparelho de celular. E aí dentro das casas são verdadeiras famílias. Cada um ligado no seu eu, no seu mundo virtual, meus irmãos. Mas as famílias precisam estar unidas. As famílias precisam, nesse tempo. Eu sei que a tecnologia está nos abençoando, a tecnologia está nos ajudando para que a gente possa chegar até você. Mas nós precisamos entender que nada vai substituir, meus irmãos, quando a gente pode ver uma pessoa de perto. Nada vai substituir quando a gente pode dar um abraço num ente querido. Por isso, meus irmãos, famílias resistentes em tempo de crise, é preciso que ela absorva como quem bebe um copo de água. Como quem bebe um copo de água, como se você dessedentasse a sua sede bebendo um copo de água, como você tirasse a sua fome comendo um bom pedaço de pão. Assim é a palavra e assim os mandamentos do Senhor. Por isso que Jesus falou no seu tempo de tentação para o diabo, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por isso, meus irmãos, num texto semelhante a esse, em Lucas 6, de 46 a 49, não vou ler de novo, é o mesmo texto, só que ele acrescenta algo aqui. O evangelista Lucas acrescenta uma pitada aqui, quando ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 6, 46 a 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? E eu vou comparar quem é prudente. E aí ele fala de novo da prudência, aquele que ouve, só que aqui ele acrescenta aqui, meus irmãos, no versículo 48, ele diz que o homem prudente é o homem que cavou uma profunda vala. É um homem que cavou, e quando se fala de cavar, meus irmãos, tem o sentido de uma parte que é nossa, que nós temos que fazer. Ao cavar uma vala profunda, esse homem prudente estava cavando uma vala profunda, meus irmãos, para encontrar uma terra firme ou para encontrar rocha, para que ele pudesse, ao encontrar a rocha, ele pudesse estabelecer o seu alicerce. Isso, irmãos, o que isso quer dizer para mim e para você? Que existe esforço, sim, pessoal de cada um de nós. Deus já nos deu as promessas, meus irmãos. Deus já nos deu o Cristo, o seu Filho, meus irmãos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. É nós que abrimos a porta do nosso coração. É nós que vamos olhar para a cruz do Calvário. É nós que vamos nos prostrar ajoelhado aos pés da cruz. É nós que precisamos cavar, meus irmãos, para encontrar o alicerce, o lugar firme para colocar os nossos alicerces. E esses alicerces, meus irmãos, precisam ser colocados a partir dos ensinos da palavra de Deus.
princípios, meus irmãos, da palavra de Deus, que estão contextualizados nas Escrituras Sagradas. Quando Jesus, no Sermão do Monte, ele fala do amor ao próximo, quando ele diz, os antigos diziam, odeie seu inimigo, ele diz assim, você precisa orar pelo seu inimigo, você precisa amar os seus inimigos. Ele dizia, se você levar um tapa numa face, vire a outra face. Meus irmãos, tudo que eu vou colocando em prática do ensino da palavra de Deus vai estabelecendo um alicerce firme, em que, meus irmãos, sabe, as circunstâncias vão se abater sobre nós, pelo alto, pelo lado e por baixo, chuva de cima, ventos nas laterais, enchente provando os alicerces. Então o versículo 48 de Lucas 6 diz que ele cavou, abriu profunda vala e colocou o alicerce na rocha. E Jesus disse que esse é o homem prudente, porque ele colocou em prática aquilo que ele ouviu. E o que nós temos ouvido, meus irmãos, o que nós temos feito com o que nós temos ouvido? Existe um salmo muito lindo e que eu sou, assim, estou sempre lendo, ele está sempre nos meus lábios. Ele fala de mandamentos. E cada mandamento, ele carrega em si, meus irmãos, já uma promessa. Eu quero ler com você aqui o Salmo 19, do verso 7 ao verso 9 e depois verso 11. Salmo 19, do verso 7 a 9 e depois o versículo 11. Diz assim o Salmo 19: a lei do Senhor é perfeita, e porque ela é perfeita, ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e Ele dá sabedoria aos simples. Veja, meus irmãos, que cada palavra que traz uma mensagem de Deus, ela traz também junto a realização daquilo que a palavra quer fazer. Quando ele diz a lei do Senhor é perfeita, ela é perfeita e ela ajuda a restaurar a nossa alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e traz alegria para o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E eu pulo para o verso 11 que diz assim, o salmista diz: além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar há uma grande recompensa. Guardar o quê? E eu te respondo: guardar os mandamentos, guardar os princípios, meus irmãos, obedecer e praticar. É obedecendo e praticando que eu estou consolidando a minha vida. Eu estou consolidando não só a minha vida, mas eu estou levando a minha família a ficar uma família consolidada. Porque os ventos que produzem catástrofe estão aí, meus irmãos. Os ventos que produzem catástrofe estão aí. No dia a dia de nossas vidas, eles vão bater na sua família, vai bater na sua casa, vai bater em várias direções, chuvas, ventos, enchentes. Sabe, num sentido, meus irmãos, de contexto, a economia vai ter problema. Muitas pessoas estão passando por situações econômicas dentro de casa, com questão de salário, com questão de desemprego, com questão de escassez. Mas muitas pessoas, de repente, não estão com problema financeiro, mas tem problemas emocionais, problemas de ansiedade. Apesar da Bíblia dizer que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma, a Bíblia mostrar o caminho e mostrar o princípio e mostrar a maneira de fazer. Quando Filipenses fala, não andei ansiosos de coisa alguma, mas apresentai-vos diante de Deus todas as vossas petições. Por que você está ansioso? Procure a cruz do Calvário, se prostre e coloque o motivo daquilo que quer te fazer ansioso, aquilo que está te incomodando, aquilo que está mexendo com a sua emoção. Sabe, meus irmãos, então os ataques estão aí, atacando os relacionamentos estão sendo afetados de maneira negativa. Há um colapso do homem integral, há um colapso, porque nunca ninguém imaginou, meus irmãos, que nós seríamos forçados a ficar no lugar que nós chamamos de lar. Nós somos forçados a ficar num lugar que chamamos de lar. E quando a gente chama de lar, meus irmãos, não é parede, não é janelas, não é telhado. Quando a gente chama de lar, a gente chama ali de um grupo de pessoas que vive ali em comunhão, que vive em harmonia.
E subentende que esse grupo que está naquele lar ali são pessoas que se amam, são pessoas que se respeitam, são pessoas que se pertencem uns aos outros com doação, com amor, com perdão. E nesse momento, meus irmãos, poderia ser, quantas pessoas torcem para chegar em casa, quantas pessoas no trabalho, quantas vezes eu vinha do trabalho cansado, às vezes já à noite, e às vezes em alguns momentos pelas madrugadas, e quantas vezes passei fora de casa semanas e de repente mais de um mês e eu ficava sedento para chegar em casa. Quantas pessoas ficam com saudade de casa, saudade da esposa, saudade dos filhos, meus irmãos, porque você chega no seu lar, você encontra paz, você encontra carinho, você encontra pessoas que amam você, que abraçam você, pessoas que se doam a você, você encontra um lar que é doador, um lar que vive em paz. Mas nesse tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, muitos lares já não há mais paz, já não há mais harmonia, porque a família está sendo sacudida. A família está sendo sacudida, meus irmãos. A família está sendo sacudida nesse tempo que nós estamos vivendo. E nunca foi, meus irmãos, sempre foi importante, mas nunca foi tão importante hoje nós nos voltarmos para Deus e olhar de maneira bastante atenciosa o que as Escrituras do Senhor dizem para nós. Quando Jesus diz: vocês que ouviram o sermão da montanha, vocês que ouviram meus ensinos, você será prudente se você praticar aquilo que eu ensinei, e eu vou comparar você a uma casa que foi construída de maneira bem sólida. Porque as vicissitudes da vida, as circunstâncias da vida que vão vir sobre esta casa, vai vir sobre a sua vida, sobre a estrutura da sua família. Essas vicissitudes, essas circunstâncias virão de cima como chuvas fortes, virão através de ventos soprando as paredes da sua casa, as estruturas da sua casa, e vão vir como enchente, como rios caudalosos que vão passar nos alicerces da sua casa, para provar se essa casa está firme. São esses eventos que estão acontecendo, meus irmãos, que estamos em casa, somos obrigados a ficar em casa, e nós precisamos ficar sim em casa, e quando passar essa tempestade, em nossa casa continuar acontecendo paz, em nossa casa continuar acontecendo a evidência do amor de Deus, através do exercício do amor que a gente recebe e a gente compartilha. O amor ágape, o amor de Deus precisa ser exercitado, ele precisa vir para nós e nos abençoar, e depois ele sair através de nós para abençoar o próximo. E o próximo hoje é o cônjuge, o próximo hoje é os filhos, o próximo hoje é o vizinho mais próximo. O próximo, meus irmãos, precisam usufruir dos frutos que a sua vida dá. E tem um comentário que eu vi, se eu não me engano foi de Lutero, que ele disse: nenhuma árvore produz fruto para si mesma. Então, meus irmãos, o fruto do Espírito que Deus coloca em você e coloca em mim não é para ser usufruído por nós mesmos, é para aqueles que estão fora de nós, aqueles que estão próximos de nós, possam usufruir do fruto do Espírito. Nenhuma árvore, meus irmãos, dá fruto para si mesmo. Nenhum pé de manga vai chupar a própria manga, nenhum pé de cajá, nenhum pé de carambola, nenhum pé de qualquer tipo de fruta, ela não é para que os outros possam usufruir. Assim é a nossa vida com Deus, principalmente dentro dos nossos lares. Os nossos irmãos que estão dentro de nossa casa, irmãos queridos, família bendita, sabe, são os componentes dessa família, são, meus irmãos, aqueles que estão dentro dessa família, marido, mulher e filhos, ou sogro, ou quem estiver dentro dessa lar, é que precisa usufruir do fruto do Espírito na vida de cada um de nós. A importância da gente ler essa palavra, observe, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que
Aquele que ouviu e não praticou, ele construiu a casa de qualquer maneira. Aliás, ele não construiu de qualquer maneira, no sentido de você olhar a casa, parecia igual. A diferença está no alicerce. O alicerce de uma casa ninguém vê. Só quem sabe que tem alicerce é quem construiu. Se alguém chegar nesse edifício aqui e eu falar para ele aqui, ó, aqui tem muitas fundações aqui de sapatas enormes, a quase 3 metros de profundidade, eu estou dizendo porque eu vi fazer, eu acompanhei a confecção, eu acompanhei a obra dessa igreja, então eu sei o que aconteceu. Mas uma pessoa que chega depois não sabe. Para ele a igreja é simplesmente o que está aparecendo aos seus olhos, mas há uma construção que não se vê. E é isso, meus irmãos, que Jesus está dizendo. Quando você absorve a sua palavra e você procura em obediência colocar em prática. Irmãos, obediência em submissão. Sabe, obediência e submissão. Quando você faz isso com os princípios das Escrituras Sagradas, você está construindo algo que ninguém vê. A vida espiritual das pessoas ninguém vê. Ninguém consegue olhar e ver que a vida da pessoa está estável, está estabelecida. Ninguém consegue ver, porque são coisas espirituais. As coisas espirituais não dá para se ver com olhos naturais. Mas você sabe aonde você está plantado. Você sabe o que você tem construído. Você sabe, assim como eu sei como foi construída a estrutura dessa igreja, você também deve saber como que está construída a estrutura da sua família. Como está instruído, qual é a substância e a consubstância, qual é o fundamento, aonde você está construído, que material você tem usado para fazer uma casa estável, à prova de tempestades. Qual o material que você tem usado? Tem usado a mídia? Tem usado o sistema de comunicação? Tem usado esse mundão? Tem usado as tecnologias do mundo, os ensinos do mundo? Você tem aceitado os conselhos do mundo para você construir a sua casa? Quero te dizer que a sua casa não vai resistir. Porque Jesus disse que a gente precisa construir uma casa baseada nos seus ensinos. Dos ensinos, principalmente do Sermão da Montanha. Que no Sermão da Montanha dá aqui, meus irmãos, o estilo de vida do crente. O estilo de vida cristã está no Sermão da Montanha. E claro que toda a Escritura tem ensino para cada um de nós. E ele diz que aquele que construiu na areia, foi grande a sua ruína. Mas aquele que permanece é aquele que construiu a casa nos fundamentos, na rocha do século que é Cristo. Quando Jesus termina de proferir essas palavras, diz que as multidões estavam maravilhadas. As multidões estavam maravilhadas porque eles nunca tinham visto alguém falar. Eles nunca tinham visto alguém falar de algo, meus irmãos, em que transpirasse tanta credibilidade. Eles nunca viram alguém falar, meus irmãos, que transmitisse tanta autoridade. Porque credibilidade está ligada à autoridade. O povo daquela época estava acostumado a ver as pessoas que falavam, mas não faziam. Os fariseus, os saduceus, todo o ensino, toda a doutrina daquela época religiosa, eles tinham muitos discursos. Aquela seita, aquele grupamento de fariseus, por isso que Jesus dá um capítulo inteiro para falar de fariseu. Quando ele coloca lá 8, ai de vocês fariseus, ai de vocês fariseus. E fala de sepulcro caiado, fala das pessoas que lavam o copo por fora e não lavam por dentro. Ele fala ali, quando ele termina de falar esses ai, quanto o grupo de fariseus, dos saduceus, ele está lá no versículo 37, quando ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que foram enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, quantas vezes eu quis te proteger, como a galinha protege os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Quantas vezes Jesus quis, quantas vezes Jesus está querendo abençoar você, e você não abre a porta do seu coração. Quantas vezes Deus está tocando na sua vida, para você ficar firme, e você com isso levar firmeza também para a sua casa. Você sacerdote do lar, você homem, você precisa apreender os ensinos e compartilhar com a sua casa, para que vocês juntos sejam uma família à prova de tempestades.
uma família que vai resistir o dia mau. Quando Jesus termina esse discurso, as pessoas ficaram maravilhadas, porque ele falava como quem tinha autoridade, não como os fariseus. A autoridade está na credibilidade de quem é que está falando. Por isso, meus irmãos, as famílias receberão credibilidade, estarão com as suas casas firmes, se elas colocarem em prática os ensinos da palavra de Deus. E tem muitos ensinos, meus irmãos, que nós precisamos praticar. Porque se nós não praticarmos, nós vamos ser negligentes com aquilo que estamos ouvindo. E a palavra do Senhor, quase que em toda a Bíblia, em muitos momentos, manda a gente trazer a memória. É quase que a gente lembra logo de Jeremias, no momento de crise, quando ele diz, eu quero trazer a memória, eu preciso trazer a memória. Nós precisamos, como cristãos, trazer a memória. Nós precisamos, como crentes, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nós precisamos, como cristãos, meus irmãos, que estamos acolhidos pela cruz do Calvário, aonde nós fomos reconciliados, onde nossos pecados foram perdoados. Nós precisamos, meus irmãos, trazer à memória as promessas de Deus. E as promessas de Deus, elas são estabelecidas, meus irmãos, pela fé. E aí entra o ingrediente fé. E entra, meus irmãos, justamente essa graça cristã que nós não geramos, mas é Deus quem gera. Ele gera em parceria com você. Sabe, se você quer crescer na fé, se você quer revigorar a sua fé, Deus quer. Eu quero te dizer que podemos juntar a fome com a vontade de comer. Quando você quer revigorar a sua fé, Deus também quer, mas se você quer, você tem que participar. Você tem que cavar, como esse homem aqui de Lucas. Você tem que cavar uma profunda vala para você achar a terra firme, para você colocar o seu alicerce. Você tem que transpirar, você tem que se ajoelhar de manhã, você tem que ler a Bíblia, não só ler e absorver conhecimento. Conhecimento só, a letra, o apóstolo Paulo diz que mata. Nós precisamos da letra, mas precisamos do Espírito para traduzir essa letra em práticas. Precisamos da teoria, sim, precisamos do conhecimento, mas precisamos aliar esse conhecimento à nossa intimidade com Ele. E é muito interessante que quando se fala de conhecimento, no sentido original, esse conhecimento, ele é muito mais que conhecimento, ele é tipo algo que você vive dentro de uma certa circunstância, para você não só conhecer, mas você também ter intimidade com as coisas de Deus. E eu ouvi um comentário que ele faz assim uma analogia do casamento. Você se casa e às vezes, na nossa inocência, a gente acha que conhecemos o outro, e a esposa acha que conhece o marido. E só no dia a dia que a gente vai decifrando o código relacional, cada dia na convivência que nós vamos ver de determinados hábitos, de determinados gostos, o esposo começa a saber daquilo que a esposa gosta, do tipo de prato que a esposa gosta, e a esposa começa a saber que tipo de prato também o esposo gosta, que tipo de roupa ele gosta, que tipo de coisa ele gosta de fazer, que tipo de passeio ele gosta de fazer. É só na convivência que vai havendo um decifrar de códigos. A vida relacional, marido e mulher e família, é um decifrar de códigos, não é? Quantos escritores já falaram a lei do toque, a lei disso, a lei do aquilo, a lei do ganhar presente, a lei do dar presente? Quantas pessoas já decodificaram essas coisas? Mas justamente é nesse convívio, como se fosse uma contemplação de vivência. Você vai conhecendo o outro e você procura fazer o que o outro... Então você procura fazer o que o outro gosta, e o outro também começa a fazer o que você gosta. E a nossa vida com Deus, meus irmãos, Deus quer fazer o que a gente gosta. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas você tem que agradar a Deus. Você tem que entender, sabe, que você precisa se aproximar mais de Deus. E não há outra maneira de nos aproximarmos de Deus que não seja através da oração, uma oração contemplativa. Uma oração de convivência com Deus, e convivendo com a sua palavra, e convivendo com a presença do Espírito Santo, nós vamos estabelecer alicerces sólidos
alicerces sólidos, baseados nas promessas de Deus. Josué, meus irmãos, quando entrou na terra prometida, ou quando ele estava no limiar para entrar na terra prometida, o que Josué tinha? Josué só tinha uma promessa. Josué tinha uma promessa de que Deus falou para ele: olha só, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. Então você precisa entrar junto com Israel. Não é só você que vai entrar, você, Israel. Porque a promessa de Deus não é só para você, é para você, Israel. Assim também as famílias, não é só para você, cônjuge, não é só para você, pai, não é só para você, esposa, é para vocês, a família, pais e filhos. O desejo é que pais e filhos, o desejo é que as famílias sejam fortalecidas. E ele disse, meus irmãos, então você precisa ser forte. E você precisa justamente olhar os ensinos que eu deixei para Moisés. Atente para os ensinos que eu levei para Moisés. Olha, atente para os ensinos. E é muito interessante quando ele diz assim: e o que tiver escrito, faça. O que tiver escrito, faça. Então, meus irmãos, então família bendita do Senhor, o que está escrito nas Escrituras Sagradas, perdoa a redundância, faça. Não tente inventar. Não tente inventar. Vivemos um tempo que as pessoas inventam frases, inventam jargões, sabe? Nada disso vai funcionar, meus irmãos. O que funciona é um coração em obediência e em submissão, baseado na palavra de Deus. Meus irmãos, então não adianta. Deus fala para Josué: seja corajoso. Josué, agora, leia as Escrituras Sagradas, faz isso de dia e de noite. É como lá o Salmo 1. O homem que tem prazer na lei de Deus, ele medita de dia e de noite. E a ele é como uma árvore que está na corrente das águas, que no devido tempo dá fruto, cuja folha não murcha, e tudo que ele faz é bem sucedido. Todo mundo gosta do versículo 3 do Salmo 1, mas a pessoa não observa no versículo 2, quando ele diz: o homem que teme ao Senhor é o homem que medita na sua lei de dia e de noite. E ele está dizendo para Josué: Josué, você tem que atentar no que está escrito. Faça como está escrito, e você vai ser bem sucedido. Então, irmãos, não adianta inventar. Não adianta tentar inventar. Jesus diz: olha, o homem sábio é aquele que ouve e aquele que pratica, é aquele que obedece. Obedece praticando os princípios. Ele é prudente, ele é precavido, ele é prevenido. Mas Jesus disse também: aquele que ouve e não pratica, ele vai se dar mal. A sua casa vai cair. E o desejo de Deus, meus irmãos, é que nossa casa, em vez de cair, é que ela possa subsistir. O desejo de Deus é que nossa casa possa permanecer firme. Irmãos, estamos caminhando para 2 meses e que nós não podemos estar aqui de maneira presencial. Quem é que vai resistir? Qual a família que vai resistir esse tempo? Que vai passar. Mas nós não sabemos quando. Nós não sabemos quando. E não queremos marcar data, não queremos marcar horário nem data. O que nós precisamos é manter a nossa família firme. Para que esses dias, meus irmãos, para que esses dias sejam vencidos. Através, meus irmãos, da nossa fé. Fé nas promessas. Irmãos, nós só podemos, meus irmãos, colocar fé nas promessas. E a fé é certeza de coisas que ainda não existem. A fé é certeza de fatos que ainda não aconteceram. Então esta fé, meus irmãos, precisa ser revigorada a cada dia. Como? Através das Escrituras Sagradas, através de você que está aí ouvindo a mensagem. A fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas a fé também vem quando você lê as Escrituras e você coloca o joelho no chão e você chora e pede misericórdia, misericórdia. A fé, meus irmãos, ela é fortalecida quando nós chegamos diante de Deus como aquele publicano e diz: Senhor, sê propício a mim porque sou pecador. A fé é acrescida a cada dia. Por isso, meus irmãos, famílias fortes são famílias que têm a oportunidade de exercitar a vida cristã. As famílias estão tendo a oportunidade de sentarem na sala, não para se embriagar com os entretenimentos, mas para se embriagar com
com o vinho novo do Espírito Santo. As famílias estão tendo oportunidade nessa solidão e nesse tempo de retiro, nesse tempo de isolamento. As famílias estão tendo condições para colocar em evidência o amor de Deus, o amor que perdoa, o amor que anda mais uma milha, o amor que oferece a outra face, o amor que não só é um sentimento, mas que é algo que impulsiona nossos pés para se dirigir às pessoas e nossas mãos para fazer obras. Que as famílias sejam fortalecidas através do exercício da vida cristã. Ore, querido, leia a Bíblia, procure um grupo para você se conectar. Não fique só, compartilhe. Os meios de comunicação estão aí. Compartilhe, exercite a sua fé. Comece a exercitar a sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é preciso que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Meus irmãos, as promessas de Deus, Ele quer fazer que cada família seja fortalecida. A prova, meus irmãos, as famílias precisam ser fortes para permanecer firme em tempo de crise. Está soprando vento, e os ventos não são fracos, são ventos fortes, são ventos de tempestades. As chuvas são chuvas de tempestade, e as enchentes, meus irmãos, são enchentes de inundação. Mas a casa que estiver construída em Cristo vai permanecer, vai ficar firme. E esse é o desejo de Deus, é o desejo de cada um de nós, que nossas famílias sejam revigoradas a cada dia, a cada momento, que através da palavra e da oração, através da convivência, através do exercício da fé, coloque a tua fé em ação e comece a sonhar, comece a projetar, mas começa, meus irmãos, se você quer colher, começa a trabalhar o seu canteiro, começa a trabalhar as terras do seu coração, para que sementes poderosas de Deus sejam germinadas. Comece a trabalhar, prepare o seu canteiro, prepare o seu coração para as sementes de fé que Deus quer derramar na sua vida, para fazer com que você tenha uma família forte, para resistir esse dia mau. Meus irmãos, nós pregamos esta palavra, confiando no Deus que está nos céus, mas no Deus que está aqui também, no Deus das Escrituras Sagradas, em que Ele quer usar para abençoar a vida de cada um de nós. Por isso, nesta noite eu quero orar com você, eu quero orar, quero unir a minha fé com você que está aí me ouvindo, porque o nosso Deus é um Deus de promessa, o nosso Deus é um Deus de aliança. E a música vai tocar esse louvor, e depois que a gente tocar uma vez, nós vamos, meus irmãos, levantar as mãos para o céu, e nós vamos fazer uma oração aqui, meus irmãos. Dizem que tem oração que é forte. Meus irmãos, toda oração é forte, porque toda oração que se faz em um nome e no poder do nome de Jesus é forte. E é essa oração que eu quero fazer com você, porque se você estava fragilizado, se você estava, já meio paralisado, se você estava desanimado, se você está passando por algum tipo de crise existencial, se você está passando por crise existencial, você está no limite para você entrar num estresse ou numa depressão, eu quero dizer que nesta noite, esta palavra vai te levantar. Esta palavra vai te levantar, porque essa é a finalidade da palavra de Deus, ela colocar você de pé, você e a sua família. Se tem alguém enfermo, fique de pé onde você está, fique de pé e você vai receber a cura nesta noite, porque o Deus que cura é o Deus que nós pregamos. O Jesus, meus irmãos, de Nazaré, Ele continua fazendo milagres, Ele não mudou. Ele continua o mesmo e Ele quer abençoar a vida de cada um de nós. Nós vamos cantar esse louvor uma vez e depois nós vamos então orar por todos, em nome de Jesus. É o Deus de aliança, é o Deus de promessa. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor.
sempre atentos, permanece em mim. Deus está vendo você, meu irmão. Deus está aí agora. E os seus ouvidos Estão atentos? estão sensíveis para ouvir meu clamor. Veja a palavra. Posso até chorar. Você pode chorar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto E não de longe. e não de longe. Nunca mudaste. Nunca mudaste, tu és fiel. Levante as tuas mãos e declare. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar. Posso enfrentar o que for. Eu sei. Eu sei quem luta por mim. Teus planos. Meus planos não podem ser frustrados. Sim. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Mais uma vez, posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos ou coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro pela vida desse irmão, eu oro pela vida desta família. Senhor, que a Tua presença, que através do Espírito Santo e das Escrituras Sagradas que foram pregadas, Senhor, a Tua palavra é como uma espada que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Que a palavra esteja penetrando agora no coração do meu irmão, esteja, Senhor, discernindo, Senhor, aquilo que está na profundidade desse coração, trazendo para fora, Senhor, aquilo que precisa trazer para fora e colocando dentro do coração uma nova fé, revigorando a fé do meu irmão, a fé da minha irmã, levando, Senhor, através da fé e através da palavra, a paz que esse lar precisa, a esperança que esse lar precisa e a força que esse lar precisa para resistir esse dia mau, esses dias difíceis que estamos enfrentando. Que a Tua palavra, Senhor, revigore a vida do meu irmão, coloque o meu irmão de pé, fique de pé, meu irmão, espiritualmente falando, fica de pé que Deus quer falar com você, fica de pé que Deus quer falar com você, Deus quer revigorar a sua fé, Deus quer sustentar você, Deus quer te ver de pé, porque Deus não quer você caído. Fique de pé, lance fora, lance aos pés da cruz as suas preocupações. A Bíblia diz para a gente lançar as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida mesmo de você, Ele cuida de você, meu irmão, minha irmã, Ele cuida de você. Você que está passando por lutas, você que está passando por um momento de ansiedade, não fique ansioso,
mas coloca diante de Deus as suas lutas, as suas dificuldades. Confie em Deus, porque Ele vai colocar um novo cântico nos seus lábios, Ele vai colocar um novo cântico, Ele vai colocar um sorriso em seu rosto. Creia que esse tempo é tempo de fortalecimento. Deus quer fortalecer você, Deus quer fortalecer a sua família, Deus quer colocar de pé não só você, mas toda a sua família. Se tem pessoas enfermas, eu peço nesse momento, querido Deus, em o nome de Jesus, cura essa pessoa, cura pelo poder do nome de Jesus. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que levanta. Cura, Senhor, do corpo, cura da alma, cura do espírito, Senhor. Leva esperança, Senhor. Pai, aquele que está entristecido por qualquer tipo, por luto na família, leva o conforto, Espírito Santo. Leva o conforto para esta família que teve uma perda, Senhor. Leva conforto, Senhor. Leva esperança, Senhor. Leva, Senhor, a vida que está em Cristo Jesus. Ele disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Pai, leva esta vida agora para a vida de cada pessoa que está nos ouvindo. Leva a vida agora, Pai. Leva a vida agora, pelo poder do nome de Jesus. Leva a vida. Sopra o Teu Espírito. Sopra o Teu Espírito agora nessa casa. Sopra o Teu Espírito e leva vida, assim como o Senhor levou vida naquele vale de ossos secos. Existem pessoas que podem estar vivendo um contexto de vale de ossos secos, sem esperança. Aqueles vales, aqueles ossos não tinham esperança, mas Deus disse para o profeta: profetiza os ossos, profetiza os ossos. Pai querido, o vento que sopra dos quatro cantos, sopra agora, Senhor, no lar dos Teus filhos, e levanta, Pai. Sopra agora espírito de vida, tira os espíritos de morte e coloca espírito de vida. Coloca espírito de vida em cada lar, em cada família, e revigora os Teus filhos, Senhor. Revigora a fé de cada um, Pai. Coloca de pé e coloca um novo cântico de esperança. Coloca esperança no coração de cada um dos Teus filhos. E abençoa, Senhor. Tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Que esta palavra te reanime, que te sustente, que te faça forte, você e a sua família, para resistir não só hoje, mas resistir todos os dias. Jesus está conosco, saiba disto, você não está sozinho. Eu quero agora dar alguns avisos. A minha primeira palavra para você, que chega essa mensagem até você, é de gratidão a Deus, porque nós nunca imaginávamos que teríamos que estar fazendo o tipo de encontro que estamos fazendo online, para que isso possa chegar à sua casa. Por isso a minha gratidão a Deus por nos dar um ministério, Senhor, esforçado para fazer o melhor. Os pastores, diáconos, diaconisas, obreiros, obreiras, os membros da igreja, os irmãos que têm sustentado essas gravações, que têm nos ajudado, nos apoiado. A minha gratidão a todos por todos os esforços. Se você é membro dessa igreja, ou você é apenas um simpatizante dessa igreja, eu te peço que você continue conosco, continue nos ouvindo, continue compartilhando
Se a mensagem te deu substância, te deu vigor, te deu ânimo, indique para outra pessoa também. Eu quero agradecer pelos líderes de Estrela do Norte, por todos os liderados, por toda a membresia. Aqueles que têm se identificado conosco, nós temos colocado uma frase ali para você nos procurar, se você precisa de algo. Mas eu quero colocar algo novo nesses avisos. Eu quero colocar algo novo, meus irmãos. Mas antes de eu colocar algo novo, eu quero te agradecer pelas doações. Nós montamos várias cestas. Estamos, para algumas famílias, entregando a 3ª cesta básica. E graças a Deus sobejou para que nós levássemos. Já levamos para o Centro de Recuperação de Mulheres, chamado Déboras. E no último sábado, nós levamos lá para o pastor Valdir, no centro, na associação Resgatando Vida. Entreguei lá a pastora, a esposa dele, pastora Marcela, se não me engano, estava lá. E nós levamos lá 40 quilos de arroz, 20 quilos de açúcar, sem deixar faltar aqui as nossas cestas básicas. Mas o que eu quero te pedir de novo é que você ligue para um irmão. Durante a semana, vê se você consegue cada dia você ligar para um irmão. Insista em ligar para um irmão. Quando você conseguir falar com ele, diz para ele: conte com a nossa oração. Se ele estiver passando por alguma luta, direciona ele para nós, para os pastores da igreja. Se você puder ajudar, ajude, mas se você não puder, direcione para nós. Faça isso durante 7 dias. Imagine se você conseguir falar com algumas pessoas. Agora, quando você conseguir falar, peça para ela também procurar outra pessoa e ligar também. Vamos criar uma rede de relacionamentos para a gente orar um pelos outros. Eu sei que os ministérios já estão fazendo isso, mas existem muitas pessoas que não estão nos ministérios e são membros dessa igreja, ou são pessoas que nos acompanham, são simpatizantes. Então, meus irmãos, ligue para uma pessoa, sabe? Faça contato. Se estiver precisando de alguma ajuda, seja espiritual, seja emocional, seja material, sabe? Traga para nós, sabe? Pode, você não vai nos incomodar. Nós estamos aqui para isso, eu e os pastores estamos aqui para isso, sabe? Vamos fazer assim, vamos liga para alguém. Hoje as pessoas têm me ligado, pessoas que já não são nem mais membros aqui da igreja, têm me ligado perguntando como vai a minha saúde, da esposa. Irmãos, que precioso quando alguém liga para você, sabe? Porque nós, meus irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém, nada, a não ser o amor com que a gente deve amar. E quando você liga para alguém, é que você está se preocupando com esse alguém. Então ligue para uma pessoa, ligue e compartilhe. Irmãos, vamos nos manter vivos através da fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma boa noite, que Deus te abençoe rica e abundantemente, e até a próxima. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto.